A paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Terceira tentativa de gravar, porque hoje minha filha tá demais, estava me atrapalhando, fazendo gracinha. Meu nome é Vanessa França, sou pastora, sou terapeuta emocional, trabalho na área de libertação e cura interior, trabalho com mulheres, né? Me tornei um especialista em restauração feminina através... Agora é a campainha. Através, eu não vou parar. Através das inúmeros processos que o Senhor me permitiu passar, compreender, entender o que é o deserto, para que é o deserto, como se sai do deserto, como vive a plenitude em Deus, como cumprir o propósito de Deus e como florescer, né, mesmo quando passando pelo deserto. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do nosso grupo, no WhatsApp, o grupo para apoio emocional e espiritual para mulheres, tá bem? Hoje eu quero falar de uma palavra muito importante, uma palavra muito bonita, porque ontem aconteceu algo assim que me fez lembrar do chamado. Ontem também, antes de irmos para a igreja, eu orei com a minha filha e falei com ela assim: filha, entenda que o maior adjetivo para uma pessoa escolhida é perseguido. Todas as vezes que você se sentir perseguida, abandonada, rejeitada, excluída, é o Senhor te lembrando que você é dele e ele te escolheu. Você é uma escolhida. E aí, no culto, essa palavra foi me entregue. A palavra que se encontra em Jeremias, o capítulo 1, versículo 19. E é exatamente a palavra que o Senhor me deu quando o Senhor me chamou, quando o Senhor falou que eu seria consagrada a missionária, né, há 14 anos atrás, se não me engano, uns 15 anos atrás, e logo em seguida eu fui consagrada a missionária. E que diz assim a palavra, versículo 19 do capítulo 1 de Jeremias, né, quando Deus chama Jeremias para a vocação, para, né, a trajetória dele, a carreira dele como profeta. E o último versículo diz assim: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. E olha só, Jeremias aqui, ele é chamado, e ele, como muitas vezes nós fazemos, ele dá talvez uma desculpa, ou porque ele realmente não se sentia capaz, né? Muitos de nós, e eu vejo que a maioria das vezes as pessoas que não se sentem capazes são as pessoas mais usadas, que é para que todos vejam que verdadeiramente é Deus fazendo, né? Deus usando. E aí o profeta, exatamente, eu não conhecia tão assim, de maneira tão profunda a palavra, e nem a conheço, a gente sempre precisa melhorar, mas eu tava voltando assim para os caminhos, muito cru ainda, sem maturidade espiritual, né, aos 14, 15 anos atrás. E quando o Senhor me chamou, ele me deu essa palavra, que eu seria um profeta, que eu seria um profeta como o profeta Jeremias, que eu entregaria e choraria. Na hora eu entendi muito bem, e eu falei assim: Deus, como que eu vou ser profeta? Eu não sei nada, eu não sou capaz, eu não sei falar como essas pessoas falam, cheio de eloquência, eu não tenho muito conhecimento. E o Senhor falava ainda que estava me chamando com a palavra, e ele colocaria na minha boca palavras duras, mas que seriam palavras de edificação. E eu falava: Senhor, ainda mais me chamar para a palavra, eu não sei nada da palavra, eu leio a palavra, eu não entendo nada, é como se eu estivesse olhando para um enigma. E o Senhor falou que era ele que falaria, e era só eu abrir a boca que ele encheria. Nós sabemos, né, que nós temos que fazer a nossa parte de estudar, de meditar na palavra, de orar, mas quem faz é o Espírito Santo de Deus. E é interessante que o profeta Jeremias vai falar assim: olha, Senhor, eu não sei falar. E talvez muitos de vocês, né, que estão aí passando por alguma situação onde Deus te chamou e você não está conseguindo compreender o processo. Você não está conseguindo compreender por que você está no deserto. Por que Deus te separou no deserto. Nós sabemos que quem leva
né, nos leva para o deserto é o próprio Deus, é o Espírito de Deus que nos atrai para o deserto para nos provar, né, para sermos aprovadas, né, para depois cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida, né, a chamada do Senhor nas nossas vidas. E aí o profeta fala assim: eu não sei chamar, talvez você esteja assim: o que eu tô fazendo no deserto? Eu não sei de nada, eu não sou ninguém, eu não sei falar, eu não conheço muito bem a Bíblia, eu mal sei orar. Pra quê? Como que Deus vai me usar dessa forma? E aí, da mesma forma que o profeta, ele fala assim: Senhor, eu não sei falar, ele dá como se fosse uma desculpa. Deus, como o Senhor vai me usar? Eu nem sei falar. Mas aí Deus começa falando assim: olha, não tenha medo, eu te conheci, eu te consagrei, eu te constituí profeta, não temas, eu sou contigo, eu vou te livrar, eu tenho uma missão para você. E aí lá no final Deus fala assim: olha, pelejarão contra ti. E hoje eu quero deixar essa palavra para você. Até vão pelejar contra ti. Pelejarão contra ti, mas não... Diz aqui, mas eu gosto muito dessa tradução. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Não vão se manter de pé. Não vão continuar. Não vão te derrotar. Não vão sair vencedores. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então não temas, não tenha medo, não tenha medo. Se você pensar na sua humanidade, se você pensar o que você vai fazer para você sair, né, de todas as ciladas que o inimigo tenta contra você, o que você vai fazer para você conseguir se livrar, o que você vai argumentar para você conseguir se livrar das calúnias, das difamações, das pessoas que se levantam contra, das afrontas, das mentiras, das injúrias. Se você pensar na sua humanidade, o que eu vou fazer para me defender de todas essas pessoas que têm se levantado contra mim, contra o meu ministério, contra a minha casa, contra a minha família? O que eu vou fazer? Não se preocupe, não tenha medo, descansa, porque aquele que te chamou, ele é fiel para te sustentar, e aquele que te chamou, ele te capacita. Ele te capacita, ele te dá poder, ele te dá estratégia, ele te dá ferramentas, ele te dá autoridade, ele te dá armas. E ele não somente entrega a arma na sua mão e se vira, não. Ele te dá a arma e ele te ensina a usar cada uma dessas armas. Então não tema, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Independente de quanto tempo o Senhor te atraiu para o deserto, para poder te provar. Independente do tempo, saiba que Ele é contigo. Ele te chamou. Ele continua com você. Ele continua te protegendo. Ele continua te livrando. Independente de quem se levanta, independente de quem vai te rejeitar, independente de quem vai te humilhar, independente das pessoas que vão falar nas suas costas, não interessa. Os olhos do Senhor estão sobre toda parte e Ele garante que Ele vai te defender, que vão sim pelejar por você, mas eles não vão continuar. Eles não vão continuar. Não vão continuar te atacando, porque é o Deus que trata de cada um. E presta atenção, para de tentar fazer com as suas próprias mãos. No ano de 2023, 2024, foi um ano assim, onde o Senhor mais me testou. Mais testou o meu temperamento, o meu domínio próprio. Teve momentos assim que eu fiquei com muita raiva, muita ira, sabe? E tive que me segurar e falar, e na minha mente, Espírito Santo me segura, Espírito Santo me domina, Espírito Santo me domina. Senão eu vou resolver na minha carne. E se eu resolver de mim mesma, não vai prestar. Não vai sair nada de bom. Queridos, nós somos humanos. Então, se nós agirmos na nossa humanidade, se nós agirmos na nossa carne, como diz aí, não vai dar bom. Não vai dar. Porque, né, o nosso sangue ferve, ainda mais essas pessoas assim, né, com os temperamentos mais aflorados, sanguíneos, coléricos. O sangue ferve. E quer falar, e quer argumentar.
Outrora, eu era uma pessoa que eu queria argumentar, eu queria tirar satisfação, eu queria deixar tudo às claras, tudo limpo. Se tivesse, não me importava. Se eu tivesse que chamar todo mundo, esclarecer todo mundo, colocar uns na frente dos outros, vão resolver isso agora. Não me importava se uns iam ficar chateados com os outros, eu precisava esclarecer. Eu precisava deixar claro para as pessoas que eu não tinha feito aquilo, que era uma mentira. Hoje, independente do que falarem de mim, independente do que façam comigo. No ano passado, aconteceu uma situação comigo, que uma pastora, ela me chamou no gabinete, juntamente com uma testemunha, glória a Deus, né, que tem testemunho. Ela falou tanto desaforo, ela tentou me humilhar de todas as formas, que eu não sabia Bíblia, que não sabia que Bíblia que eu estava lendo, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Por quê? Porque Deus tinha me usado para entregar um sonho e uma revelação para ela e para a família. E ela não concordou, né? E veio para cima de mim, né? Como se eu estivesse sendo usada pelo inimigo. Só que para a glória de Deus, porque o dom é dele, tudo se cumpriu. A casa virou uma grande confusão. É uma grande confusão. E, né, aquilo tudo que eu tinha sonhado, tudo que Deus tinha me mostrado, veio sim. Todas as áreas da vida foram afetadas. Então, quando ela não concordou com o que eu tinha entregue, falando que, né, que não era assim que entregava, e não sei o quê, e eu não falei nomes. Eu só entreguei, falei, tem aqui uma pessoa. Nem falei nome, essa pessoa ela sabe, né, quando ela não tá cumprindo bem o que Deus estabeleceu. E aí, nesse dia que ela me chamou para conversar, o que ela queria era que os meus líderes me disciplinassem. Mas lógico que com muita sabedoria, buscando em Deus, eles não fizeram isso. E ela falou muitas injúrias, ela colocou o dedo no meu nariz. Ela falava assim tão próximo de mim, que eu sentia a saliva dela batendo no meu rosto. E eu só pensava, Espírito Santo me sustenta, Espírito Santo me mantém, Espírito Santo me dá equilíbrio, Espírito Santo me domina na minha mente, só. Eu deixei ela falar, coisas absurdas, e eu só engolia seco assim, e por fim eu falei, olha, me perdoa. Me perdoa. A Bíblia nos ensina que nós temos que abençoar até aquelas pessoas que nos amaldiçoam. E eu vi que Deus... E quando eu saí dali, eu saí como... Era uma pessoa que eu admirava muito. Hoje eu não tenho nenhuma admiração. Né? Que eu vi toda a maneira que o inimigo a usava para manipular as pessoas, até através de orações, através de uma falsa humildade e até uma manipulação para ser abençoado com ofertas. E aí, depois que eu saí dali, eu chorei tanto porque, por ser uma pessoa que eu admirava e via como mulher de Deus, só que me deu aquele alívio na alma, tipo, eu consegui manter o meu equilíbrio. Ela estava totalmente desequilibrada. Eu consegui manter o equilíbrio, eu consegui manter o domínio próprio, eu consegui manter o respeito pela pessoa dela, né, e pela pessoa que estava ali conosco também, nos acompanhando. Eu consegui. E aí o inimigo, ele não se dá por satisfeito. Se ele não consegue de um lado, ele tenta de outro. Aí aconteceu algo que com a filha dela humilhou. Eu não vou falar humilhou, não, tentou, porque tudo que é mentira, é o que eu falei com a minha filha, tudo que é mentira, o próprio Deus se encarrega de jogar por terra. Aí a filha dela tentou humilhar a minha filha diante de toda a igreja. Ali sim foi uma prova bem pesada para mim, porque quando se trata de filhos, é diferente. É diferente. Eu acostumei a ouvir coisas e não me importar, fazer de conta que não ouvi. Calúnias, injúrias, difamação, fofoca. E não me importar, deixar pra lá. Não tô ouvindo nada, não tô sabendo de nada, eu quero ir pro céu, quero que todo mundo vá também. Eu amo as pessoas em Cristo, se precisar de mim aqui eu tô pra ajudar, e tá tudo certo, eu quero ir pro céu. Mas quando se trata de filho, é como se fosse conosco, assim, umas 1000 vezes. E eu consegui me controlar, e eu fico, meu Deus, é só o Senhor pra fazer isso. Só o Senhor pra fazer isso.
E sabe, queridos, o que eu quero dizer com essa palavra? Quando você se mantém na posição de deixar Deus fazer, vão pelejar contra ti. Vão pelejar contra ti. Mas não vão prevalecer. Não vão prevalecer. Toda arma preparada contra ti não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Só se mantenha na posição. Para você não perder o que? A sua razão. Se mantém aí o seu domínio próprio, o equilíbrio emocional. Tem um livro que o título é Mais Esperto que o Diabo. Eu aprendi isso. O diabo tá armando. Olha todo o contexto da situação e frustra. Aprende a frustrar o plano do inimigo. O inimigo tá armando, tá atirando para ver se você se levanta, para ver se você fica com raiva, para ver se você vai lá e tira satisfação e fala uns desaforos, joga tudo na cara e mostra quem é quem. Quando você se cala, a própria pessoa se enrola, sabe? Vai dando corda, que a própria pessoa se enrola. E Deus, por mais que Ele permita que você seja humilhado, até aquilo que o Senhor permite que aconteça contra nós, depois Ele usa a nosso favor. Ele usa para mostrar quem é quem. Então você não precisa fazer nada com a força do seu braço. Absolutamente nada. Não fique com raiva, não guarda nada de ruim também. Em relação às pessoas, não. Mesmo que cada um colhe o que planta, e sobre isso não há nenhum questionamento, é assim, e ponto final, nós não temos que guardar nada de ruim, nada. Então, independente do que você esteja passando, independente de quem tem se levantado, seja no ministério, seja na igreja, seja na família, seja na parentela, independente de quem esteja se levantando contra você, tentando te abater, entenda, eu vou falar com você a palavra que Deus usou uma profetisa dele para falar comigo ontem. Quem se levantar contra você está se levantando contra o próprio Deus. Continua quieta, que é o Senhor que vai tratar com um por um. Eu falo essa palavra para você. Quem se levanta contra você, que está firmado no Senhor, que está firmado na rocha, é digno de pena, porque aí é o próprio Deus que vai tratar com cada um. Amém? Coloca aqui nos comentários se você já passou por alguma situação assim, seja ministerial, familiar, das pessoas se levantarem, de injúria, de calúnia, de você perceber que, olha, o inimigo tá tramando, o inimigo tá tentando me derrubar, o inimigo está querendo que eu reaja. Sexta-feira eu ouvi uma palavra na minha igreja. Não reaja, resista. Né? Que uma amiga minha pregou, diaconisa Patrícia Cassimiro. Não reaja, resista. Não reaja. Resista. E essa palavra tem batido muito assim na minha mente, porque o Senhor tem falado muito comigo. O inimigo quer que você reaja, o inimigo quer que você reaja, o inimigo quer que você reaja. Frustra o inimigo, fica quieto, deixa o Senhor pelejar. Coloca aqui, você já passou por alguma situação assim? Aqui, vou deixar que tá aqui o link do nosso grupo no WhatsApp, o grupo para apoio espiritual e emocional para mulheres. Para você caminhar, para você aprender a ter equilíbrio, inteligência emocional, para você entender como que o fruto do Espírito, que é o fruto do Espírito, com todas as suas características, como que ele é construído em nós. Então, entra aí, convida as amigas para fazer parte do nosso grupo. É um grupo cheio de oração, que para a glória de Deus tem sido canal para restaurar muitas vidas e restituir muitas famílias, tá? Deus abençoe. E pelejarão contra ti, mas eles não vão se manter de pé. Floresça, mesmo que você esteja no deserto. Deus abençoe.